Pronto. Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview, hoje com o David Avelar. Grato, David, por teres aceito o convite para estarmos aqui na conversa. Muito obrigado, Marco. É um prazer, como sabes. Tu tens um leque de interesses muito grande e nós temos trabalhado em conjunto e em diferentes momentos sobre diferentes contextos. Portanto, penso que vais ser aqui uma pessoa que vai vir cá mais vezes ao Innovation for the Future Game World Builder. Hoje tu vais falar de um projeto que se chama Permalab. O Gil, já na entrevista dele, abriu assim uma portinha, deu assim uma pequena, uma pequena mostra do que pode ser. E eu gostava de ouvir, David, em tuas palavras, o que é o Permalab? Hum. Então, o Permalab, que vem da junção de duas palavras de perma, Laboratório Vivo de Permacultura, Permaculture Living Lab, Permalab. É precisamente isso, ou que queremos que seja isso, um laboratório vivo, ou seja, que está inserido num contexto real, neste caso da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas inserido no sentido que não tem muros, não tem chaves, qualquer pessoa pode ir lá, onde tentamos trazer algumas propostas da permacultura, portanto, é guardado, é gerido por um projeto que é a Horta School, um projeto de permacultura da Horta School que existe desde 2009. E neste espaço é um espaço onde somos convidados a trazer propostas de permacultura, permacultura urbana, se queiramos, e sempre que podemos, testá-lo cientificamente essas propostas. Portanto, temos não só muita prática, muita ação, muito envolvimento, mas também tentamos trazer algumas teses, alguns estudantes que o queiram fazer ali, teses de mestrado, doutoramento, onde trazemos essas propostas e aplicamos o método científico e no final tiramos as nossas conclusões. Isto diria que é assim a essência, o mote inicial. Na prática, a experiência e o que me tem trazido o espaço é também um local de grande desenvolvimento comunitário. Há ali uma comunidade que, entretanto, já leva uns anos, que já tem as suas dinâmicas e a sua cultura, e é uma comunidade que arrisca em errar. Portanto, tentamos testar coisas novas, propostas novas, sem aquele espírito crítico, não é? Ou seja, há um espírito, há um ambiente, há uma cultura de confiança para o fazer, e essa que é a parte invisível do Permalab, só quem lá está é que experiencia, portanto não dá quase para fotografar, é na verdade para mim a parte mais gratificante e se quisermos, inovadora do projeto, a parte das pessoas, não é? Podes contar um pouco, David, sobre a história do Permalab, alguns dos projetos que vocês foram fazendo, como é que essa comunidade que tu estás a falar foi se constituindo? Podes dar assim um pouco, não é? Fazer assim tipo como se fosse um canvas branco, não é? Tu estás ali a pintar como é que essa planta que foi o Permalab se desenvolveu, como é que ela Boa, foi claro que plantada. sim. Claro que sim, então estamos em 2009 e um conjunto de estudantes, maioritariamente de biologia, mas não só. Alguns de nós tinham feito o seu PDC, o seu curso de permacultura, outros estavam a ler sobre isso, havia aí uma excitação no ar e propusemos-nos, à direção neste caso, transformar um pequeno relevado, uma língua de 100 metros quadrados, num espaço, num projeto de permacultura. Na altura nem sabíamos bem, ainda hoje estamos a aprender o que é, mas na altura então nem sabíamos bem o que é. A direção da faculdade abriu as portas, cedeu-nos logo o espaço, e então iniciámos essa loucura, cometemos imensos erros, foi muito divertido. Eh, Na verdade, os grandes desafios iniciais não eram tanto os técnicos do espaço, era como é que nós nos autogeríamos, como é que tomávamos decisões, como é que resolvíamos conflitos que entretanto começaram a aparecer, e foi crescendo, e às tantas se achámos que o espaço já era pequeno, aquele, neste momento esse relevado é um bosque comestível que quase não exige manutenção, e há cerca de, não sei, de 6 anos ou 7, decidimos então ir para um espaço maior, que é o Permalab, mais de 1000 metros quadrados, neste caso, nas traseiras da faculdade, num sítio super ruidoso, ao lado da zona circular, super ruidoso, com poluição, e aí foi onde começámos a fazer, fizemos um design de permacultura também para esse espaço, e começámos então a trazer mais esta componente mais científica. No Permalab, um dos projetos que eu mais gosto foi
Bom, estamos numa faculdade de ciências que é bastante grande, é a maior faculdade da Universidade de Lisboa, tem 6.000 e tal pessoas lá diariamente. Vamos fechar o ciclo orgânico. Então criámos grandes compostores, muitos vermicompostores, e neste momento, já há uns anos para cá, todos os resíduos orgânicos, seja dos jardins da faculdade, os relevados, as folhas, os ramos, seja os alimentares, das cantinas, vão para o Permalab e são compostados, né? Fechamos o ciclo e o composto final volta aos jardins, às hortas da faculdade e não só. Trabalhamos com escolas ali nas redondezas e, portanto, alimentamos. A parte mais gira, lá está, e mais desafiante não foi a técnica, não foi criar o compostor, nada disso, foi tentar integrar isso no sistema da própria faculdade. Portanto, é a própria faculdade que tem funcionários que fazem esse processo, mas esta integração, ao início teve os seus desafios e neste momento está a acontecer. E depois, para além disso, nós temos, o Permalab tem as zonas, em permacultura tipicamente fazemos zonas, não é? Zona 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos até a 4, e depois, e portanto, dependendo das zonas, temos diferentes coisas. Portanto, na zona um temos umas estufas, onde temos os nossos viveiros, onde propagamos sementes, somos guardiões de algumas sementes tradicionais, fazemos estacarias, fazemos aqueles trabalhos mais do nursery, né? Do berçário. Temos a zona depois social, onde temos um domus vivo, onde pronto, alguns de nós dão aulas lá, onde temos workshops, onde os estudantes, a comunidade pode usufruir e neste momento está-se a apoderar do espaço. Portanto, temos uma série de sítios para estar feitos sempre nesta perspectiva do upcycling, não é? A cidade, permacultura urbana é um nicho muito próprio e a cidade tem uma coisa que produz muitos resíduos e a faculdade não é exceção, então estamos constantemente a perceber como é que conseguimos fazer o upcycling desses resíduos e aí nesse espaço utilizamos esses materiais para criar as condições para as pessoas conviver e depois a zona 2 e 3 onde tem, por exemplo, compostores, vermicompostores, mas temos as nossas típicas canteiros de anuais, de plantas anuais, onde temos um trator de galinhas que vai rodando e atrás vamos plantando as anuais, aquelas plantas de hortícolas, sempre em consociação e, portanto, estamos sempre a brincar às consociações, não só a mais típica, o milho, o feijão e a abóbora, mas outro tipo de consociações. E já na fronteira disso, para a zona 3 e 4 que é a zona do bosque comestível, onde temos mais de 100 árvores de fruto e jogamos com a questão das camadas, não é? Olharmos para uma floresta comestível, um bosque comestível por camadas, onde temos temos charcos, e criamos, temos uma fitoetar, desviamos as águas cinzentas das estufas para esse sítio e reciclamos. E, portanto, é sempre nesta perspectiva de fechar ciclos que tentamos desenhar. Portanto, é um espaço que quando iniciámos, eu tinha dificuldade de estar lá mais do que uma hora, era o máximo, devido ao barulho, devido à poluição dos nossos vizinhos. Neste momento não tem nada a ver, é completamente verde, portanto, em 6 anos foi altamente transformado. Um, Cheio de cores, então agora na primavera, cheio de cores, cheio de sons, e é interessante porque nestes anos o que tem vindo a ser construído, na verdade, é passa-palavra e às quintas-feiras, que é quando nos juntamos, aparece sempre imensa gente. E imensa gente, mas são pessoas especiais, não é? São pessoas que muitas vezes fora da faculdade, não só da faculdade, que vão lá ter, porque procuram quase a sua comunidade, não é? Procuram espaços na cidade de Lisboa que estejam a fazer, a propor alternativas, que estejam a conectar com a natureza e portanto aparecem e portanto há ali toda então esta parte invisível, esta comunidade, não só dos guardiões, que somos aqueles que nos auto-intitulamos guardiões que guardamos aquele espaço, mas também amigos que vão aparecendo. Numa estreita parceria com a instituição, que tem sido a nossa abordagem, muito perceber como é que conseguimos ser construtivos, né, na instituição Faculdade de Ciências e conseguimos, bom, tentar dar o nosso contributo para tornar o espaço um pouco mais sustentável. E essa é outra frente que é muito interessante porque esta relação tem sido completamente transformadora e de uma atitude inicial de alguma desconfiança, diria eu, e até algum descrédito, neste momento é oposto, né? Ainda ontem tivemos uma reunião com a direção, um projeto que ganhámos e o pedido que sentimos é
não podem fazer mais, estamos agora a fazer um roteiro para a sustentabilidade do campus, gostávamos muito de ter a vossa ajuda e, portanto, essa relação e esse apoio tem sido crescente e isso é gratificante, porque esse é o nosso objetivo, não é? Tentar ser disruptivos, mas por dentro. David, este trabalho que aqui está muito ligado ao CE3C, não é? Que o Gil teve aqui a falar, não é? O Centro de Investigação. E, portanto, vocês também usam o Permalab como um dos sítios do Participatory Action Research e fazem investigação, ação ali direta. E tu estavas a falar numa comunidade, se eu dissesse o número 100 das pessoas que rodam ali às quintas-feiras para ajudar, para fazer qualquer coisa, para estar em conjunto, estava a exagerar neste momento? Quer dizer, por exemplo, a quinta-feira passada tivemos 46, mas normalmente é um pouco menos, 30 pessoas. Agora, se caso se formos quantas pessoas únicas vá por Sim, ano, sim, para cima de 100. ok. Pronto, eu E o tenho. centro, essa parte, desculpa, o Marcos, só dizer, efetivamente é o triângulo, não é? Ou seja, há aqui um projeto, há a instituição, é numa instituição, é num espaço real, no sentido que há muitas pessoas, aquilo é aberto, qualquer pessoa pode ir, portanto, é em contexto real. Há aqui uma componente, às vezes, do privado, onde empresas, as instituições privadas também têm vindo a colaborar, e depois a componente muito importante, até porque estamos na academia, que é a investigação, neste caso o CE3C, é claramente o centro, a faculdade tem vários centros temos maior relação. E sim, essa é a parte muito importante. Há uma estreita ligação com o centro. O próprio centro integra o Permalab e anuncia como um laboratório vivo. Agora este está muito em voga, né, os laboratórios vivos. Aquele é um laboratório vivo. Tentamos testar em contexto real, tentamos trazer aqui o conhecimento nesta perspectiva que chamamos de transferência de conhecimento, não é? Estamos, se resulta, pode ser escalável e depois há esse papel de, portanto, recebemos muitas visitas, há algumas publicações também com o objetivo de escalar, não é? Transferir esse conhecimento. Ok. Sim, faço esta ligação com a entrevista do Gil, que temos aqui, que eu hei de pôr o link nas gravações aqui da tua. E também dar uma ideia da escala. Eu, das vezes que lá estive, eu conheci pessoas de todo o lado. Conheci pessoas da faculdade, e alunos e professores, portanto, isso mostra bem como aquele espaço nivela, não é? Retira as hierarquias e põe as pessoas ali a plantar e a retirar e a fazer, a mexer no composto, a virar as folhas como iguais, como pares, isso é algo super interessante, mas também fora, portanto, pessoas que vêm de empresas, pessoas que estão a trabalhar noutras universidades, estão a trabalhar noutros sítios e que se vêm e que se juntam ao grupo e que estão porque lhes interessa, porque exatamente para aquilo que lhes disseste, interessa esta conexão e poder contribuir de forma diferente. Portanto, e isto dá uma ideia do que tem sido, de facto, ali a dimensão comunitária que tu estavas a trazer para cima da mesa e que me parece ser uma um dos tópicos centrais no pensar deste tipo de laboratórios, não é? Porque há muito esta ideia de dentro de uma faculdade, um laboratório é para cientista e é uma coisa fechada. E o Permalab não tem nada a ver com isso. O Permalab é de facto aberto, não é para cientista, embora se faça ciência, e é para servir a faculdade, as pessoas que estão lá, em primeiro lugar, as pessoas que estão lá a aprender e a experimentar, a faculdade e a cidade onde ela está inserida. Portanto, isso para mim parece um elemento muito importante e que eu gostava de destacar aqui do trabalho e da perspectiva que tenho estado a observar. A outra coisa que, que notei nas tuas palavras e que me trouxe muita alegria é a forma como vocês começaram. Não é? Porque isto começou pequenino lá naquele jardim, como dizias, nos 100 metros quadrados, e depois foi crescendo e de repente é uma unidade que está a fechar o ciclo com toda a gestão de resíduos orgânicos da faculdade, o que significa muitas toneladas que são tiradas do sistema por ano, não é? do sistema de gestão de resíduos da cidade. E que são devolvidos à terra com uma forma completamente diferente. Também tenho presente a história que de como vocês estão a guardar água, não é? Nos diferentes contentores e como é que veio os contentores. Conta um pouco disso, como é que é essa gestão da água, como é que tem sido a água ali, qual foi o desafio e qual foi a solução engenhosa que vocês encontraram. E porquê que para mim essa história é importante? Porque mostra o potencial que está escondido e que são oportunidades nas diferentes contextos. E eu tenho visto isso muito a funcionar no Permalab. Sim.
Bom, daqui trouxeste várias coisas que gostava de comentar. Vai, Começamos vai por para essa. elas, vai para elas. Mas para elas, começamos por essa da água. Foi o primeiro desafio, não é? E como um design de permacultura, normalmente pensamos nisso, que é, temos aqueles 1100 metros quadrados e pensamos, ok, será que conseguimos dar um pequeno contributo para a adaptação às alterações climáticas na cidade de Lisboa? Ou seja, garantir que toda a água que cai daqui, que nos é dada pela chuva, fica aqui. E, portanto, não escorre até lá, nos períodos de precipitação intensa, havia um escorrimento normal que ia para o sistema de drenagem e, de certa forma, contribuía para as cheias na baixa da cidade. E então começámos, fizemos um design e uma das coisas que criámos foi toda uma série de valas e combra em curva de nível, né, que chamamos swales, ligados por uns sistemas de charcas, e interligados entre elas, nessa perspectiva que quando chove, e começamos por patamares, olhamos para os telhados das estufas, temos lá um parque de 4 estufas com grandes telhados, e captamos e armazenamos essa água em contentores obsoletos da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa, tal como muitos municípios, substituíram os contentores enterrados, então têm dezenas, centenas desses contentores que não sabem bem o que fazer, então nós mandamos vir, transformamos em vermicompostores, neste caso também em contentores que armazenamos para mais tarde utilizar para regar. O que não conseguimos armazenar vai então para o sistema de valas e charcas e armazenamos onde a natureza nos ensina que deve ser armazenada a água estrategicamente, que é precisamente no solo, nos aquíferos. Portanto, é sempre ali o convite, é abrandar a água para que ela tenha tempo para se infiltrar por percolação, para então na primavera, verão, temos lá árvores enormes que bombeiam a água por evapotranspiração cá para cima e com isto fechar os ciclos. Assim estamos a tentar contribuir para os dois extremos que agora as alterações climáticas nos mostram que são cada vez mais intensos, que é, por um lado, nas chuvas intensas conseguimos armazenar ali essa água e abrandá-la. Por outro lado, nos anos de seca, como está a ser agora, temos os solos cheios de água e temos essa água armazenada que nos permite utilizar e com isto poupar a água da rede. Um, e da perspectiva da água, é esse trabalho que fazemos, para além de uma parte muito importante que é, ao longo destes anos, a matéria orgânica do solo, ou seja, grande parte dos resíduos vão para o compostor, mas uma parte significativa pomos no solo. Estamos sempre a pôr matéria no solo, que é como a natureza faz a compostagem. E então temos vindo a aumentar a matéria do. Aquele solo era terrível, era entulho, não havia quase solo. Neste momento temos uma camada de solo incrível e essa matéria orgânica tem uma série de funções, uma delas é de esponja. E, portanto, também tem um contributo muito significativo para esta gestão da água que fazemos. E, por último, dizer que transformámos os sistemas de rega ali, portanto, eram dispersores muito ineficientes. Neste momento, o que temos é por gota a gota, automatizado. Chegámos a ter, inclusive, a questão da sensorização, porque na Faculdade de Ciências também há depois a malta da informática, e isso, que gosta de brincar aos sensores, então tentamos aplicar ali, e portanto temos uma série de sensores espalhados que nos dizem quando é que devemos regar nesta perspectiva de, apesar de não pagarmos sequer a água, o objetivo ali é poupar a água, é trazer soluções que sejam escaláveis, não é? E nem todo o sítio há disponibilidade de água, nem todo o sítio há disponibilidade de dinheiro, e portanto o que tentamos fazer é muito low ou no budget nessa perspectiva. Por isto, uma coisa que eu gosto muito e que me esqueci de referir, até que eu costumo chamar, que é os encontros improváveis, não é? Como disseste ali, não há, como é que se Hierarquias. diz? Hierarquias, não há nada, mas também entidades, não é? Nós vemos cada vez mais que na cidade, apesar de haver a população um êxito para a cidade, são os sítios onde há maior isolamento, não é? As pessoas não se conhecem. Aqui há tempos estive com uma associação que trabalha com idosos e dizem que o número crescente de idosos na cidade de Lisboa e não só estão cada vez mais isolados. E este tipo de espaços, como sejam as hortas comunitárias, promovem aquilo que, né, podemos chamar os encontros improváveis, encontros que não aconteceriam se não houvesse esse tipo de espaços. Em certa medida, poderá, até aqui uma alternativa à missa do domingo, não é? O papel que as igrejas tinham, que depois da missa as pessoas encontravam-se, mas esse tipo de mecanismos deixaram de acontecer, e as hortas e o Permalab fazem isso, que é não só de hierarquias, mas também de idades, também de nações, e,
E há um projeto irmão em Bruxelas, em que temos um colega lá a fazer um trabalho muito giro de doutoramento, a perceber como é que o papel destes projetos na integração de refugiados, porque precisamente estes encontros improváveis entre um refugiado e um local, um nativo neerlandês, é o suficiente que as instituições não conseguem fazer, é o suficiente para se calhar dar seguimento a esta relação, dar seguimento à integração desse refugiado, no caso de Bruxelas. Aqui estes encontros acontecem todos os dias e são maravilhosos dessas pessoas, possivelmente nunca se iriam encontrar, e portanto é um papel que eu acho que é muito importante este tipo de projetos e que faz muita falta nas cidades de hoje. E por outro lado, o que estavas a dizer, que se calhar acabámos por não falar, temos a Hortinha no C2 em 2009, esse o Permalab mais tarde, mas temos outros espaços. Há 2 anos que transformámos 300 metros quadrados num relvado, uma monocultura de relva, na floresta. Eh, Este ano plantámos uma horta solar, num outro espaço do Parque Solar, temos uma horta solar, ou seja, painéis fotovoltaicos por cima, horta por baixo, que também estão a haver uma série de teses a ser montadas. E daqui a 1 mês e meio, 2 meses, vamos criar um outro espaço também grande, 400 metros quadrados, o que chamamos de uma bioilha, salas de ar ao ar livre. Salas de ar biodiversas ao ar livre, qualquer coisa assim. Bioilhas, que é criar estes espaços que também estamos a sentir que na comunidade da faculdade fazem falta, que é, há muitas salas, muitos anfiteatros, há muito cinzento, muito betão, mas há muito pouco verde, sobretudo verde, com condições para as pessoas estarem. Sempre que criamos um espaço desses, é automaticamente apoderado pela comunidade estudantil e não só. Estamos a falar às vezes de aquela hora de almoço, as pessoas levam a marmita e não têm um espaço confortável ao ar livre, rodeado de natureza para estar. E portanto estamos a criar agora estas bioilhas, estas salas de ar, que são clareiras, imagina uma clareira redonda com bancos rodeados de floresta de espécies autóctones. Portanto, onde antes havia relevados, estamos a propor à faculdade acabar com todos os relevados. Não faz sentido no centro-norte da Europa, pelas condições meteorológicas, em clima mediterrâneo, que não faz sentido nenhum. Não só porque é um deserto, do ponto de vista da biodiversidade, mas é pior que um deserto. É um deserto que custa água, custa tempo, custa fertilizante. Não faz sentido nenhum. Não era, portanto, se não fosse a espécie humana, os relevados não existiam. E, portanto, estamos a propor, e está a ser bem aceito, transformar esses relevados em coisas opostas, que não custam água, que não têm altamente biodiversas e com múltiplo propósito. O relevado tem pouco uso, porque no verão está muito calor, no inverno é desagradável. Estes sítios, quando trazemos a natureza, criam estes sítios para estar. O que tu estás a dizer, David, é que, começando por aqueles 100 metros quadrados, o objetivo é todo o campus da universidade e provavelmente o resto da cidade. Ou seja, de facto, é contaminar, é aquilo que tu estavas a dizer, a permacultura urbana, não é? É contaminar os sítios onde habitamos na urbe e trazer a natureza e devolver a natureza àquele espaço e integrar-nos nesse contexto. Portanto, e o que tu estás a demonstrar é que o Permalab está progressivamente a estender às diferentes funções e a acomodar as diferentes funções da vida daquele espaço e onde aquele espaço se insere. Que é por ter o número que tu disseste, ser da dimensão que é e ter o número de pessoas que tu disseste, é um espaço laboratório interessantíssimo, não é? Que mostra o que é possível fazer e pronto. E com resultados práticos também economicistas aqui, não é? Porque a faculdade, por exemplo, deixou de usar fertilizantes, portanto, deixou de ter esse custo de comprar fertilizantes e coisas afins. Portanto, há coisas que estão a acontecer que são reais ali, que mexem na economia do sítio e na forma como aquele sítio se todo. Portanto, grato por teres trazido essa perspectiva. Eu ainda não tinha tido bem essa ideia da contaminação que tu agora trouxeste, não é? E fico muito contente por ver isso acontecer e por, uh, por, uh, por resultados. São os E a resultados, parte mais são os interessante, resultados Marco, que mostram isso, não é? São os são os resultados. resultados. É isso. Mas é esta parte invisível da relação, que eu acho que é muito importante, porque numa perspectiva inicial havia muito propostas nossas que eram vistas com alguma desconfiança. Neste momento, ao contrário. É a direção, é a faculdade a vir ter connosco a pedir, e de certa forma o limite tem sido imposto por nós, porque depois este é um projeto de voluntariado e, portanto, há esses limites, mas é a própria faculdade neste momento a trazer-nos, a pedir-nos, porque quer fazer do ponto de vista económico, que é o ponto que estás a trazer. Numa primeira abordagem, eu diria que é difícil porque não compensa. Isto,
A motivação aqui é o propósito, e a ponto de vista económico, e existem, mas são para o investimento inicial, até nem faria, do ponto de vista meramente económico, não faria sentido. Agora, se olharmos para a faculdade, onde um dos grandes propósitos é esta transferência de conhecimento, a faculdade, quer dizer, a faculdade só faz sentido existir, as faculdades só fazem sentido existir se forem locais de inovação, não é? Conhecimento, inovação, que depois seja escalável. E se olharmos nessa perspectiva, bom, neste momento, a Horta School Permalab, a faculdade tem bem noção, porque a quantidade de pessoas que atrai, que querem precisamente ir lá, ouviram falar, têm coisas visitáveis, portanto, vão para além do artigo, e portanto querem ir lá visitar para escalar, para essa tal transferência de conhecimento, e isso poderia ser quantificado no que o fizemos, mas podia ser feito, aí não tenho dúvidas. Está a gerar um valor brutal neste Sim, contexto, né? sim, se nós olharmos com o framework dos cinco capitais e não só do capital económico, portanto, de facto, aquilo que são os resultados do Permalab em todos os capitais, humano, social, ecológico, construído, não é? Com a publicação de artigos, modelos, formas de compostagem. Tu não falaste nisso, mas eu lembro-me, em determinada altura, vocês estavam a testar várias formas de fazer compostagem, com vários métodos, várias técnicas, várias. Portanto, tudo isso foi testado, publicado, está disponível para quem quiser também fazer o caminho e aprender com vocês, não é? Portanto, todo esse património está lá, isso é património construído, não é? Capital construído, é capital de know-how, não é? De conhecimento. E também algum económico que começa já a surgir, embora tu digas e bem que a base é voluntária, é social, é capital social, já começa a haver alguns resultados que a faculdade começa a ter pelo facto deste mecanismo estar a existir, não é? Destas coisas estar a existir, mais o bem-estar das pessoas, mais o bem-estar da cidade em si, porque também uma das, indo à volta disto, do capital construído e do bem-estar, lembro-me, e deve estar ainda a funcionar, tu me dirás com mais coisa, de vocês terem constante, aquela coisa que tu dizias, eu não conseguia estar uma hora aqui. Não é? Eu não conseguia estar uma hora aqui. E uma das coisas que vocês fizeram foi uma parede de insonorização natural para a segunda circular, que é eficaz. É eficaz. Quem esteve lá no início e quem está lá agora não acredita na diferença. E vocês provavelmente mediram e têm indicações de som que mostram aquilo. Né? Podes falar um pouco disso, de como é construir uma parede de insonorização que é natural, não é daquelas que tem que a gente vê nas autoestradas e afins, não é? Sim. Sendo que essas autoestradas são bem mais eficazes, porque realmente estamos a falar de uma das estradas mais movimentadas da Europa, que ainda por cima fica a norte e o setor principal do vento é noroeste, e, portanto nós somos muito atingidos. Na verdade, não é uma, são quatro ou cinco, e é paredes, e é a tal o que chamamos de zona 3 e zona 4. Portanto, criámos uma zona tampão entre a fronteira da faculdade, que faz paredes meias, passam a circular, e aí criámos uma faixa onde fizemos quatro swales, as tais valas e combro em curva de nível. Nesses swales, na parte do combro, plantámos uma série de tal bosque comestível, não só árvores, fruto, mas os vários tratos, não é? Arbustivos, muito boldo. O boldo é uma planta que nós trouxemos e que é muito eficaz nessa função, tem uma folha peluda e densa, que absorve não só o som e o vento, mas também a parte química, a poluição química. Estamos a falar de metais pesados, de tudo o que vem dessa estrada. E, portanto, neste momento temos essas quatro paredes que as quatro são mais ou menos eficazes. Portanto, temos claramente o efeito agora em perspectiva do vento que vem, do vento que vem dali, que chega a essas paredes e sobe, e, portanto, protege-nos a nós que estamos aqui. E com o vento que sobe, também o som é abafado. E, portanto, sim, até temos isso. Sobre a questão económica que referiste, o que também estamos a sentir, que não é de nos pesar, não estando no contexto do Hipermalab, é as pessoas, os tais guardiões que têm passado, nunca fiz as contas, mas a grande maioria dos guardiões que passaram ou que fazem parte da faculdade, neste momento vivem de projetos de permacultura. E aí há uma componente económica muito forte, ok? E o que nós sentimos ali é constantemente pedidos de entidades diferentes que querem escalar, querem incorporar parte do que estamos a fazer ali. A nossa primeira abordagem é enviarmos os tais artigos ou comunicações ou vídeos que fazemos para as pessoas fazerem, mas algumas delas querem contratar esse serviço e, portanto, fazem esses pedidos. E tipicamente temos uma rede agora de pessoas disponíveis em diferentes áreas, pois há pessoas que gostam mais dos lagos e da limnologia e dos charcos, outros gostam mais da parte da comportagem,
E, portanto, dependendo dos interesses e da disponibilidade, esses pedidos chegam e são feitos pela comunidade, sempre, normalmente, com um pagamento por trás. E, portanto, essa não é de menosprezar, sendo que é muito difícil de quantificar. Portanto, vocês hoje, com esta acumulação de conhecimento que vem já quase há 15 anos, não é? Vocês hoje têm capacidade, quer a partir do centro de investigação, quer a partir de algumas empresas que nasceram na esfera disto, como por exemplo a que tu tens, a tua Adapt, não é? Que se quiseres podes falar um pouco sobre ela. Eu quero fazer uma conversa só sobre a tua Adapt e sobre o que vocês estão a fazer, porque acho que é muito interessante e tem vários elementos de inovação naquilo que estão a fazer, mas é ok e faz-me sentido neste contexto, tu fales um pouco também da tua Adapt. E vocês hoje estão preparados para levar este conhecimento para diferentes contextos, ou seja, se uma outra universidade ou se uma outra grande empresa quiser dizer, olha, eu ouvi esta conversa e toda a parte da gestão de resíduos interessa-me, por favor, venham cá estudar e montar aqui, vocês estão prontos para fazer isso, bem como sobre a água, sobre paredes de insonorização, portanto, todos aqueles temas que vocês têm varrido e experimentado aí, que têm criado conhecimento sobre como fazer, vocês estão disponíveis e têm capacidade hoje de levar isto para as diferentes entidades do país, seja uma Câmara, seja uma empresa, seja uma ecoaldeia. Tu ainda há pouco falaste de uma coisa, eu não quero deixar passar por cima, que foi aquela conversão, julgo que era dos 400 metros quadrados ou dos 200 metros quadrados, não fixei, numa floresta. Isso era uma tiny forest, não é? E Certo? isto é um conceito importante que pode servir para diferentes áreas e para diferentes contextos, sejam empresas, sejam cidades, sejam ecoaldeias e por aí fora. Portanto, fala um pouco disso, do conhecimento, de como é que vocês estão a gerar e da capacidade que vocês estão a criar para poder levar isto para outros sítios. Sejam pessoas que querem vir aprender e que aprendem e depois vão fazer, quer seja pessoas que vos contratem enquanto cientistas ou enquanto empreendedores ou enquanto consultores a título individual ou equipa para ajudar a fazer estas coisas. Fala um pouco desta dimensão, David. Sim, é uma dos pontos fracos, eu diria, nosso, né? Somos tipicamente cientistas e temos, pronto, não abordamos muito e depois não somos muito bons empreendedores. Precisávamos de mais João sem medos e isso para nos ajudar, mas temos vindo a fazer, portanto, não de uma forma profissionalizante, mas organicamente tem vindo a acontecer. E falando, portanto, aquele exemplo que tu deste dos 300 metros quadrados, transformámos o relevado numa floresta, que chamamos floresta, né? Faculdade de Ciências Universidade de Floresta. A prova disso é que, entretanto, já fizemos mais 8, todas elas com financiamento por trás. E, portanto, é um exemplo concreto que eu consigo quantificar de algo que há 2 anos, e tem 2 anos, mas atenção, demorámos 9 meses a criá-la. E porquê? Porque é mais do que plantar, aplicamos o método, que é o método Miyawaki, que, entre outras coisas, é muito denso, só utiliza plantas autóctones ou nativas. E, portanto, aplicámos ali esse método. Na altura ouvimos falar e queríamos experimentar, não conhecíamos nenhum feito em clima mediterrâneo, portanto, e em contexto universitário, então, e, portanto, queríamos fazê-lo. Portanto, teve aqui uma monitorização científica por trás, mas talvez por ter tido tanta divulgação, também trabalhámos aí, em parte essa divulgação fruto destes 9 meses de trabalho, ou seja, nós mais do que estávamos no Covid, ok? Estávamos na pandemia, mas mais do que íamos ali plantar, era bem mais fácil e eficiente, decidimos que queremos que sejam os jovens a plantar. O conceito inicial era 300 jovens, num dia transformam 300 metros quadrados de relvado, com a pandemia passou a ser 150 jovens, numa semana, transformaram o relvado numa floresta, em grupos, com máscara. Mas, como envolvemos tantas entidades nesse processo, gastámos em material qualquer coisa como 300 e tal euros, o que é nada. Oh, Portanto, todo o material, o composto, trouxemos imenso composto, as plantas, bem, tudo o que utilizámos foi doado por essas entidades. O Moldes, da NAM, bem, houve, não sei, são 10 entidades envolvidas. E depois, talvez fruto disso, o nosso objetivo era criar algo que fosse plantado. Cada pessoa que plantou a sua planta tinha uma vinheta onde punha o nome da planta e o seu nome, portanto, para criar esta conexão ser humano-planta. Porque o objetivo é, vamos criar aqui uma floresta que seja permanente, e, portanto, que haja toda uma comunidade depois a suportá-la. E isso está a acontecer. E extravasou muito as nossas expectativas, porque não só isso está a acontecer, como a divulgação. Portanto, quando aquilo aconteceu, todas as entidades, com muito orgulho, e as pessoas quiseram divulgar. Talvez por isso tenha chegado a tanta gente, depois começámos a receber pedidos de escolas, da Câmara Municipal de Lisboa,
também de empresas que queriam fazer algo semelhante no seu espaço, e isso está a acontecer. Os colegas, o António, não só que estiveram envolvidos, são eles que estão a liderar esses processos, de tal forma que, passados 2 anos, já há mais 8 tiny forests ou mini florestas plantadas, real, visitadas em contexto de escolas e comunitário, em baldios, a acontecer, e outras tantas planeadas. A tua DAP, que foi outra que tu falaste, é uma empresa de serviços de adaptação climática. Portanto, o nosso foco é muito como é que conseguimos contribuir, sobretudo com ferramentas de base tecnológica, mas não só, para adaptarmos a este clima em mudança. É um dos exemplos que é uma spin-off, uma startup que surgiu ali na Faculdade de Ciências, com os colegas de um grupo de investigação do CE3C, mas muito ligado também aqui à Horta School e ao Permalab. E pronto, isto já pulou, está com imensos projetos. Alguns deles, quando mais ligados a este design de permacultura, que bebe muito do conhecimento que obtivemos no Permalab, mas também da rede, porque o nosso conceito é sermos pequeninos, não queremos crescer muito, por diferentes razões, mas então trabalhamos em rede. E quando às vezes surgem esses pedidos pela tua DAP, perguntamos à comunidade do Permalab e da Horta School quem está disponível, e trabalhamos assim em rede. Penso que Se hoje a gente tivesse assim, fosse formular aqui um objetivo regenerativo, não um daqueles objetivos que se quantifica, mas um objetivo de transformação, não é? Que tem como base esta ideia de regenerar, transformar. O que é que seria, o que é que tu vias como uma situação ideal? A gente ter um Permalab por cada cidade, a gente ter um Permalab por cada unidade de paisagem ou cada biorregião, não é? O que é que tu vias como sendo útil para ajudar a shiftar qualquer coisa em cada zona do território, não é? O que é que vias como era a maior utilidade? Um Permalab por cada biorregião, como é que era para ti? quer dizer, o padrão que eu viria, o padrão que eu vejo na natureza, todo aquele que seja no sentido de complexificar. Neste caso, vejo, sendo da perspectiva de muitas e pequenas soluções e diferentes soluções. Portanto, nem punha perma, assim, um laboratório vivo, com o seu contexto e os seus objetivos, a sua dinâmica e a sua escala, não têm que ser todos iguais, por unidade que faça sentido. Quer dizer, é difícil responder. Eu punha, não diria bairro, mas diria quase por exemplo, uma cidade de Lisboa, teriam que haver muitos mais. E há outros laboratórios vivos a acontecer na cidade de Lisboa, atenção. Acima de tudo, portanto, muitos a acontecer, muitos e diversos. Seria, desculpa esta resposta mais abstrata, mas seria assim, mas sobretudo em rede. E este acho que é o desafio maior. É que este tipo de projetos, e nós também já vemos isso na rede Convergir, não é? São projetos que têm os seus desafios, não é? A gente, por acaso, falámos pouco sobre isso, mas existem, obviamente, esses desafios e essas barreiras. Mas tipicamente é necessária a energia a investir ali, sobrando pouca energia para esta rede que também é muito importante. Portanto, o tempo é limitado, os recursos são limitados, e tipicamente quem está ligado a este tipo de pessoas são pessoas que gostam mais de fazer do que falar. E acabam por estar envolvidos ali, a receber as pessoas, a sujar as mãos, a virar composto, e ao fim do dia estamos cansados e há pouco espaço para falar no sentido positivo, né? No sentido de comunicarmos uns com os outros. Um, e sabemos que isto é chave. Portanto, respondendo à tua pergunta, como é que isto poderia ser disruptivo? É quando passarmos de um sistema, de um modelo que é muito top-down, não é? Unidirecional, para um modelo mais horizontal, em rede e bidirecional, né? Onde há comunicação, onde há esta criação das redes entre projetos, redes de interajuda, redes de partilha de conhecimento e partilha de outro tipo de coisas. E, portanto, isso é o que eu via para sermos disruptivos, é passarmos a uma grande parte do território ser gerido e cuidado por pessoas individuais ou projetos tipo Permalab, que conhecem o espaço, conhecem o terreno e que estão em rede, ao invés de ser uma entidade supra, né? Seja o município, seja o governo central, o que seja, que tem todo o poder, mas também a responsabilidade de gerir esse território. E, portanto, haver cada vez mais esta junção destes modelos top-down, bottom-up, mas aqui o desafio está como é que criamos estes modelos, porque são muito difíceis e não conseguimos tocar, mas a componente mais difícil é como é que a gente se lida uns com os outros.
Nós no Parmalat seguimos o modelo da sociocracia, que também já tocaste noutros episódios. Mas há os desafios, não é? Quer dizer, o modelo sociocrático é muito giro em teoria e na prática também o é, mas como é que se aplica? Isto depende muito do contexto das pessoas que estão presentes, como é que a gente olha sequer para o modelo, eh, e dessa perspectiva é muito mais difícil de escalar do que o modelo típico hierárquico. Esse é mais fácil de mimetizar. Há uma pessoa que manda, os outros obedecem. Aqui, quando trazemos esta questão de todos nós guardiões, portanto, não há um chefe do Permalab ou da Horta Food, não é? Não há um coordenador sequer. Há várias de nós que são guardiões, que guardamos uma pasta. No caso do Permalab, eu sou co-guardião com o meu colega, o Florian, somos os dois, porque é um espaço maior, mas há o mesmo para a Hortinha, na Floresta mais o António, na Horta Solar agora o Jobim, quer dizer, todos estes, trabalho com as escolas outros, e o que fazemos é juntamos, não é? Fazemos pontos de situação, trazemos os problemas, as propostas para cima da mesa e tentamos tomar decisões por consentimento, como a sociocracia põe. Mas também depois não gostamos muito de falar, então tivemos que criar, na verdade criámos, usamos várias ferramentas sociais, algumas que já falaste aqui também nos teus programas, como o Dragon Dreaming, porque um dos desafios no nosso contexto é a circularidade de pessoas, né? Temos em contexto académico, há muitos estudantes que quando acabam, arrancam, e portanto há uma renovação muito constante. Então como é que nós, com essa renovação de pessoas constante, como é que conseguimos manter um projeto ao longo destes anos? Uma das ferramentas que usamos é o Dragon Dreaming do John Croft, com as pessoas que aqui e agora, que estão aqui e agora, o que é que queremos, quais são os nossos sonhos, o que é que queremos fazer para este ano. Mas também depois estas reuniões, que houve uma altura que eram mais semanais, agora estão mais espaçadas, que nunca são mais do que uma hora e meia, mas que são suportadas por uma comunidade, né? Criámos os 5 A's, que é o alto comissário, que é a pessoa que todos os papéis são rotativos. O alto comissário é a pessoa que convida, que convoca a reunião e que facilita a reunião, portanto, traz a ordem de trabalho, traz propostas e facilita. O acertado é a pessoa que controla as horas e vai ajudando o alto comissário para garantir que é uma hora e meia e são abordados todos os pontos da ordem de trabalhos. O atado é aquela pessoa que o grupo confia, que fica responsável por tomar as decisões principais, portanto, o que é que decidimos, quem e quando só, e tipicamente passado uns minutos de acabar a reunião já todos temos a ata no mail, portanto, não é aquelas atas extensas. O acolhedor é a pessoa que tem um papel fundamental, porque muitas vezes há pessoas que chegam atrasadas, ou há um cão que entra e cria um distúrbio, e o acolhedor é aquela pessoa que o grupo confia que vai acolher quem chega atrasado para garantir que a reunião segue, não estamos sempre a interromper. E, portanto, há algo a acontecer, nós continuamos a reunião, que sabemos que o acolhedor chega e integra e faz o buffer. E, por último, muito interessante, um papel que apareceu em último, que foi o alcoviteiro. É aquela pessoa que durante a reunião está atenta às coisas mais do foro emocional, energético, se quisermos, e que no final é convidado, é a pessoa que tem a última palavra na reunião, é convidado a partilhar o que sentiu. Senti que hoje estávamos mais conectados, sentimos que hoje estávamos excitados, estávamos mais down. Senti que aquelas duas pessoas estão a reagir uma com a outra. Bom, traz isso, o grupo confia, não é certo nem errado, é o que sente, e isso tem sido muito importante, sobretudo na prevenção de conflitos, este último, não é? Porque muitas vezes nós todos sentimos, mas como é um assunto sensível, que há pessoas a reagir, não o dizemos. Quando é esta pessoa que o grupo confia e tem a confiança do grupo para trazer o que sente, sem, não se discute. A pessoa traz e ninguém discute o que diz. Ao trazer para cima da mesa, torna transparente, todos nós estamos a sentir isso e por si só isto resolve muita coisa. Portanto, todas estas ferramentas sociais que integramos no modelo de sociocracia tem alguma complexidade, porque nós, no nosso sistema educacional nunca fomos muito habituados a isto. E, portanto, respondendo agora à tua pergunta, para mim, vários laboratórios vivos, mas muitos e diversificados em rede, mas que é um grande desafio porque não queremos laboratórios vivos com o modelo de governança típico, que acho que aí não vai resultar. Idealmente, mais do que muitos, com qualidade, não é? Que tragam alternativas ao modelo vigente. Grato por teres trazido essa dimensão, porque a permacultura não é só mexer na terra, não é? A permacultura é também social, é também
um sistema social que está presente no mexer na terra, digamos assim. E tu trouxeste essa dimensão, não é? E neste caso, como é que vocês cuidam do vosso sistema social e cuidaram, têm cuidado do vosso sistema social, das vossas equipas, do trabalhar em equipa, o circular, criar espaço para todos ouvir, os 5 A's, como tu dizias, portanto, as diferentes ferramentas que lidam com isso, com a não hierarquia, com a democracia a funcionar em tempo real em cada contexto, não é? Portanto, grato por teres trazido essa dimensão, porque quero celebrá-la também como um dos contributos que o Permalab está a dar, não é? E que está a pôr em cima da mesa e que vocês socializam, não só no sentido vosso, mas também para fora, não é? E essa dimensão de embora esteja o Gil, falo bastante disso na entrevista dele, de todos nós sermos cientistas, não é? De todos nós, isto não ser uma coisa que é só do cientista. Sim, há qualquer coisa que o cientista traz, aquele rol, mas todos nós temos uma função nisso e podemos e devemos contribuir esta investigação que é participada, que é colaborativa. Então, isso estar bem presente e com as ferramentas que estou a ficar grato por teres trazido essa dimensão para cá. E, portanto, no desenvolvimento regenerativo nós temos estes 3 níveis, nós falamos hoje muito sobre a comunidade, o impacto no território, na faculdade, nas coisas todas. Falamos sobre aqui a equipa, como é que se faz isto, como é que se gera, também falamos sobre estes laboratórios noutros lados e há sementes, de facto, noutros lados do país, há sementes de coisas semelhantes àquilo que vocês estão a fazer aqui. Por exemplo, lembro-me de Mértola com o trabalho que a Associação Sintrópica está a fazer em Mértola, é um trabalho que não tem a complexidade deste que vocês estão a fazer, mas tem muita coisa adaptada à região de Mértola e ao que está a passar em Mértola, aos problemas em si. Nós já tivemos aqui a Marta a falar do Mértola Lab, e eu gostava de falar um pouco de ti neste momento, e gostava de saber, tanto ir para o lado individual, não é? Sair daqui da comunidade, da equipa, ir agora para o lado individual e saber como tu tens trabalhado em tantas vertentes da vida. É incrível se eu me pusesse aqui a descrever o caminho que tu tens feito, as coisas onde tu tens trabalhado, os projetos em que tu estás envolvido. Portanto, é assim tipo, uau, como é que este homem consegue estar nestes lugares todos? Depois tens a tua família, as tuas filhas, não é? Portanto, isto está tudo presente, é uma vida muito presente, muito cheia. Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu usas para cuidar de ti? Como é que tu mantens o sorriso, não é? Como é que tu mantens a boa disposição e o sorriso que estás a trazer para aqui, para esta conversa hoje, todos os dias, em todas as situações, mesmo quando as coisas não estão a correr bem, não é? Como é que tu cuidas de ti neste processo? É através das drogas. Não é? É uma boa questão, é uma pergunta que me faço constantemente, porque sei perfeitamente, tenho plena consciência que é essencial, não é? Nós também trabalhamos esses níveis e o individual é o essencial para depois conseguirmos trabalhar o comunitário e o planetário. Definindo muito bem as prioridades. Sobretudo, uma das fases mais transformadoras da minha vida foi quando fui pai pela primeira vez, e aí então fui obrigado a claramente a definir prioridades. E essa é a chave, ou seja, eu tenho muito, muito presente em mim quais são as minhas prioridades, e começa pela família, em particular pelas minhas filhas, dedico muitas horas por dia, por semana, a elas, portanto, e quando digo dedico, tento fazê-lo de forma muito presente, ou seja, quando vou buscá-las às 5 da tarde, estou ali 2, 3, 4 horas sem telemóvel, sem outras coisas, com elas. E isso é importante para mim. Ahm, Depois, bom, a questão do corpo sano, mente sana, tento, tento trazer muito a questão do desporto, da caminhada, tento impor, porque rapidamente se passam semanas, meses sem o fazer e eu contrario, tento contrariar ao máximo isso. Ahm, a questão do propósito parece-me que é importante, ou seja, sou um dos privilegiados, não é? Homem branco, classe média, jovem, e tenho plena consciência que o facto de ter nascido num berço de amor e de abundância me permitiu pensar nessas coisas do propósito, que há muitas outras pessoas que não podem fazer. Eu tendo as necessidades básicas garantidas que permito-me, e o facto de, quando estou a fazer algumas coisas, sentir que estou uma pequena contribuição para algo maior, dá muita energia, dá-me muita energia, é uma forma de cuidar de mim, e depois cuido, tentando relaxar neste processo, né, que seria natural da ansiedade, ou seja, há muitas coisas que não consigo fazer tão bem como eu gostava, mas
ter calma e não trazer essa carga, essa pressão para as minhas costas, porque senão isto podia dar errado. E portanto aí passa muito por saber dizer que não. E assim ainda estou a aprender a fazer, conseguir dizer que não, ou seja, perceber o que é que está aquém ou para além dos limites e portanto aí conseguir ser claro essa fronteira para dizer que não. E por último, eu diria que é relações. Aí, obviamente, gostava de ter mais tempo para cuidar desses espaços. Sempre cuidei muito delas, das relações de amizade, sobretudo. Cuidar, quando digo cuidar, digo investir tempo, é estar com as pessoas. Com esta nova aventura de ser pai, foi um dos sítios que tive que cortar muito, mas que tento fazer, e o que tivemos aqui agora a falar é uma forma concreta de o fazer, ou seja, eu, quando assumo para mim, quando assumo o meu compromisso pessoal, neste caso, nesta fase, estou 15 em 15 dias a ir para o Permalab, é uma forma concreta de cuidar das relações de pessoas que me dizem muito, eh, e, olha, e volta à academia, que é o estudo em contínuo mais longo do mundo, é precisamente sobre a felicidade. Faz este ano 84 anos. E a grande conclusão, ou seja, em contínuo, porque é um estudo que todos os anos fazem entrevistas e medem uma série de coisas na mesma população de pessoas essas, a amostra inicial, muitas delas já cá não estão, mas a grande conclusão desse estudo é precisamente o que está muito ligado, o fator mais importante ligado à felicidade, ou se quisermos o objetivo da vida, são precisamente as relações. As relações mais do que quantidade, qualidade, com impactos diretos e estatisticamente significativos com a saúde humana, nomeadamente as doenças cardiovasculares. E, portanto, não por causa desse estudo, mas ainda bem que esse estudo suporta ou corrobora, eu vejo que, para mim, pelo menos, mas diria, o estudo mostra que não é para mim, é para toda a gente, as relações são muito importantes e eu cuido de mim, se calhar de uma forma egoísta, cuidando dessas relações, não é? Eu sinto que quanto mais tenho quando falar de relações com convidado, estamos a falar daqueles amigos e amigas que eu sei que se precisar, se elas puderem fazer, se eu um dia precisar, elas vão estar cá. Tenho a certeza absoluta, sabes? Mas também no positivo, quando tenho uma coisa boa, é aquelas pessoas que eu gosto de telefonar e partilhar. Hum. Falar desse tipo de relações é cuidando delas, cuido de mim, tentando cuidar um pouco delas. Grato, David. E estamos a chegar ao fim do nosso tempo e quero-te perguntar, quero ouvir da tua voz, como é que tu descreves? Qual é a tua essência? Nós falamos da essência do Permalab, fomos falando até da essência da estrutura, daquilo que está por trás do Permalab. Qual é a tua, David? Qual é a tua essência? Eu penso, ó, com muita confiança, até aprendi isto, aprendi, ok, percebi-me disto num curso que fiz muito giro, que é o ABCD, não sei se conheces, Sim. Asset Based Community Development, Uhum. em que aí eu percebi, pronto, que há um tipo de pessoas onde eu acho que me encaixo, que eles chamam os conectores, ou networkers, conectores, acho que é conectores. E isso e apercebi-me, aí tornou-se então mais claro que, porque ele descrevia, a pessoa na altura do curso descrevia, pá, os conectores é aquela malta, aquelas pessoas na comunidade que adoram fazer pontos, né? Que adoram, nem recebem nada por isso, mas ficam super felizes quando conseguem fazer uma ponte e isso dá-lhes uma felicidade imensa e eu estava-me a rever nessas palavras e apercebi-me, tomei consciência que o fazia de forma natural e é essa pergunta difícil que me estás a fazer, que tenho uma dificuldade em responder, mas eu diria que uma parte, pelo menos, ou uma grande parte, é ter a oportunidade de conectar, não é? De perceber, gosto muito, conheço muitos projetos, conheço muitas, adoro conhecer pessoas, e o que adoro ainda mais é muitas vezes fazer estas pontes, que há meia hora atrás estávamos a falar, se calhar, dos encontros improváveis, que o Permalab também faz, mas eu, a nível individual, gosto de o fazer, e por que não pensar que é uma parte, pelo menos, da minha essência. Grato, David, grato por teres vindo comigo nesta conversa e teres te dado a conhecer, te dado a mostrar, usando aqui o Permalab como desculpa, não é? Para esta conversa, não é? E que é um grande projeto, é um grande Game Wall. E, e um até já. Um até já, Marco. Obrigado eu por esta energia e facilitação e estar-nos a dar a conhecer tantos projetos tão bons que eu sigo, como te disse. Sigo e adoro ver isto. Grato. É, é.